Vamos verificar o que está dizendo a Bíblia. Nós estamos vivendo dias hoje de uma geração de crentes que não tem procurado a Bíblia, né? E aí é importante a gente saber o que é que diz a Bíblia, porque o que diz a Bíblia é o que Deus vai honrar. O que diz a Bíblia é que Deus vai honrar. Aleluia. Já encontrou aí 118, 18? Aleluia. O que está dizendo aí? Aleluia. Alguém pode ler mais alto aí? O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Então pronto, o Senhor castiga. Não tem esse negócio. O Senhor castiga. E sabe o que ele castiga? É que na maioria das vezes nós somos desobedientes. Nós vivemos numa geração de crentes desobedientes, murmuradores, reclamões, e o que é pior de tudo, com pouco conhecimento da Bíblia. Aí começa com esse negócio. Coloca para mim aí João 7, 24, por favor, Evangelho de São João 7, 24. Enquanto você vai abrindo tua Bíblia no texto que me deram, ele me deu um texto que se encontra lá no Evangelho, escrito por São Mateus, inspirado pelo Espírito do Senhor, 19, nós vamos ler, mas eu quero que você... Ok, outra coisa aqui que a maioria dos crentes fica lá, não julgue, não julgue. O que ele está dizendo aqui? Aleluia! Quando você anda com justiça, Deus te dá o poder de fazer isso aqui. E aí tem uns monte de crente que anda tudo tojo. Aí você vai falar alguma coisa, misericórdia, irmão, não julgue não, para você não ser julgado. Vai ler a Bíblia, meu filho, vai para a Bíblia. Porque o que a Bíblia está dizendo é o que vai ser. Aleluia. Aleluia. Quantos cristãos conhecem pessoas aqui que outra hora era pregador da palavra, era levita, cantava, pregava, profetizava, aleluia, fazia um monte de coisa, e hoje já não estão mais na igreja. Alguém conhece aí? Aleluia. Todo mundo conhece, não conhece? Pois é. Aleluia. Coloca para mim Salmo 101, 7. A resposta, por que essas pessoas não estão mais na igreja? Aleluia. Aleluia. Salmos de número 101, verso 7. Aleluia. Quem está dizendo aí? Que usa engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará perante os meus olhos. Vai lá na Cracolândia amanhã, está cheio de ex-pastores lá, ex-presbítero, ex-diácono, e estão tudo lá agora. Pastor, mas por que estão lá? Porque às vezes eu preciso tomar muito cuidado, porque o que acontece? Deus começa a levantar alguém, ele já começa a achar que não deve mais dar satisfação para ninguém. Aí começa a usar de engano. Resultado da história, usou de engano, não vai permanecer. A Bíblia está dizendo isso aí. Quem escreveu isso aí, quem sabia do negócio, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Estamos vivendo dias, é muito triste, mas estamos vivendo dias de um monte de crente mentiroso. Misericórdia, pastor, tu está exagerando? Estou não. Estou não. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Tem um monte de crente mentiroso. E vou te dar um exemplo clássico para tu entender. Às vezes alguém te convida para fazer determinada coisa, tu se compromete, diz, vamos sim, tá? E não vai. É verdade. Quem foi isso aí? Acabou de mentir. Porque ele não vigiou. Então, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Porque a minha Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino
Então nós precisamos tomar muito cuidado. Senão, depois o que vai acontecer com a gente? Tem alguns crentes que dizem, eu tenho um amigo, um pastor, amigo meu, toda vez que eu encontrava ele, ele dizia assim, pastor, eu estou na campanha de 70 dias, não sei de quem. Tudo quando ele arrumava a campanha lá no motor, de 40 de Moisés, estou não sei o que, estou não sei mais o que, estou não sei mais o que. E a minha Bíblia diz que Deus tem mais prazer de que obedeça do que em sacrifício. E às vezes nós sacrificamos muito mais do que obedecemos. Aleluia. E nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Deus é bom. Aleluia. Encontrou aí? Coloca para mim aqui, que aí a gente lê todo mundo junto na mesma versão. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do 1 até o versículo 12, que é onde fala um negócio aqui. Isso aqui é muito sério, querido. Por exemplo, tem aqui um texto da Bíblia aqui, que isso aqui é pesado. E eu me alegro com Deus, porque Deus não quer nem saber. Ele fala do jeito que Ele quer, Ele trata do jeito que Ele quer, e depois Ele tem que dar explicação para ninguém. Aleluia. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que Ele faz questão de às vezes nos dar algumas explicações. Quando eu ando com sinceridade com Ele, quando eu estou com a minha vida retinha com Ele, Ele não é obrigado a me dar, mas Ele faz questão de me esclarecer algumas coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele diz aqui, aleluia, no capítulo 19, outra coisa. Pelo menos lá para o meu pessoal lá do Monte Azul, a gente fala, pessoal, por favor, quando alguém te convidar para ministrar, pergunte se tem tema, horário, e por favor, pregue dentro do tema. Nós estamos andando aí cheio de alguns preguiçosos. Chega aqui, ou chega lá na igreja e tem um tema e diz, não, Deus mudou o texto. Eu não acredito nesse negócio. Eu acredito que Deus muda o texto, sabe quando? Quando eu saio de casa, que eu tenho um desejo no meu coração de ministrar determinada palavra. Aí chego aqui, aí Deus vê que tem um monte de gente que está precisando de ouvir da coisa, e Deus vai lá e muda. Mas alguém orou aqui por esse texto, não orou? Alguém pediu para Deus dar um texto, não pediram? E eu quero mais crer que Deus falou com quem orou do que com quem vai chegar aqui e diz que Deus mudou o texto. Sabe por que é isso aí? Tem alguns que têm preguiça de ler a Bíblia, aí chega dizendo, não, Deus mudou o texto. Eu não creio nesse negócio, não. Aleluia. O texto vai dizer assim, olha, aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-nos grande multidão e curou-as ali. 3 vai dizer assim, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O cidadão estava lá perguntando o seguinte, Jesus, o negócio lá em casa está meio ruim, a comida, a mulher não faz uma boa comida, posso repudiar ela? Não, se a comida dela não está boa, incentiva ela a melhorar na cozinha, senão você vai fazer. O camarada aqui estava preocupado se poderia repudiar a mulher dele, ou seja, separar dela por qualquer motivo. Vamos ver o que Jesus disse para ele no 4? E ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendo, ou tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea, os fez, e disse, portanto deixará o homem, pai, mãe, se unirá a sua mulher, serão 2 numa só carne. Aí o 6 ele vai dizer assim, assim não são mais uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o se separe o homem. Naquela época lá o pessoal estava
preocupado de separar da mulher. Aí vai alguém, chega para Jesus e diz assim: Jesus, é lícito, pode alguém repudiar sua mulher por qualquer coisa? Aí Jesus disse: não foi assim desde o início. Deus fez macho e fêmea, os dois se unem, vão viver junto e só vai separar quando morrer. Tome muito cuidado, você que está querendo separar aí, depois, se for caso, nós vamos orar, fazer uma oração do divórcio. Aí depois você vai ver se você vai aguentar ou não. Existe esse negócio aí, pastor? Não, nós vamos criar. Aleluia. Aí que está o problema. Porque quando casou diz só é até que a morte os separe. Aí o camarada está andando aí, pronto, casou com a mulher, vive com ela já 30 anos, está com 60, aí não tem mais vergonha na cara, quer trocar a mulher dele de 60 por duas de 20, de 30. E aí depois vai lá com a cara mais descarada do mundo e diz assim: nós estamos vivendo dias de incompatibilidade de gênero, não estamos vivendo dias de falta de vergonha na cara dos caras de Deus. Aleluia. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Nunca vi. Aí eles fazem essa pergunta e começam a questionar Jesus se pode separar da mulher. Aí Jesus diz: não é assim que funciona. Desde o início Deus fez macho e fêmea. O cidadão nasce na família dele lá, cresce, depois de algum tempo ele vai arrumar uma moça, a moça vai arrumar um rapaz, vão passar por um período de adaptação, e aí depois vão casar. E vão casar, nós estamos falando de crente, nós não estamos falando do mundo não, tem umas pessoas que, eu fico muito triste vendo que hoje está cheio de crente copiando o mundo. A coisa está investindo, o mundo é que tem que nos copiar. Alguém tem que olhar para mim, olhar para você e dizer assim: vejo que é diferente. Mas está vivendo um negócio que é um tal de crente querer copiar o mundo, não tem nada para nos oferecer. Aleluia. Aí eles vão lá e perguntam para Jesus, Jesus disse: não pode. Aí o versículo 7 ele diz assim: disseram-lhe eles, então por que tem um cidadão, lá eu costumo dizer que o pessoal está doido para pecar. Toma muito cuidado com o seu pé, às vezes começa a ver o forró, começa a balançar com o pé, quando pensa que não, o negócio vai subindo, quando pensa que não, dá o corpo inteiro. Está doido para pecar. Aí fica querendo esperar a hora que o pastor diz que pode. O pastor diz que pode. Não pode não, meu filho. O que é pecado, continua sendo pecado. E aí eles dizem assim: disseram-lhes, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha, alguém procurando um atalho. Por que Moisés disse isso aí? Moisés disse porque a dureza de coração de vocês, do povo lá, era muito grande. Eles não queriam suportar, eles não queriam aguentar. Estão vivendo dias hoje muito tristes, querido. Cheio de pessoas aí, cidadão que se denomina. E aí nós temos alguns crentes desorientados que, em vez de buscar a Bíblia, se fica dizendo assim: não, mas o pastor fulano de tal fez. Quando ele for para o inferno, você vai também? Então, cuidado. Quem me guia é o Senhor, quem me direciona é a Bíblia, quem me orienta é a Bíblia. Eu não quero saber se ele vai fazer, esse é o problema dele. O bom é que naquele grande dia, quando o Senhor for chamar, mesmo tendo semelhança entre o joio e o trigo, mas o colhedor, ele vai colher, sabe de que forma? Ele vai colher pelo cheiro, Ele vai dar uma cheirada assim, vai dizer assim: estou vendo que um é parecido com o outro, mas eu conheço. Tem alguns crentes que estão achando que Deus perdeu o controle de conhecer. Deus vê o que está no oculto, no escondido e no profundo. Ele vê tudo isso aí. Aí eles vão perguntar aqui, né? Mas Moisés disse que poderia dar carta de divórcio. Não, Moisés deu carta de divórcio porque o coração do pessoal estava duro.
Chega alguém hoje para... Está vivendo uma tristeza danada, né? Antigamente o pessoal procurava os pastores para conversar, para se aconselhar. Hoje, quando você pensa, pastor é igual mulher traída, marido traído, né? É o último que sabe. E aí agora com essa história aí desses negócios, desses Facebook, você pensa que não, está tudo lá. Aí de última hora chega, você está sabendo? Eu não. Aleluia. Outro dia alguém me perguntou, você está sabendo alguma coisa, pastor? Eu não. Ninguém falou não, eu só sei quando alguém me fala. Ou quando Deus, pela misericórdia, me responde. Esse negócio aí que postou lá, se alguém postou por sua conta. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Se você quisesse meu conselho, você tinha me perguntado se seria bom colocar ou não. Você colocou por sua conta, seu problema é seu. Depois vê as consequências. Aí alguém vai lá e diz, não pode divorciar não. Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus disse, mas é porque o pessoal era duro de coração. Começa a imaginar comigo. Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso no céu, na terra e no inferno. Deus é poderoso nessas três esferas aí. E aí alguém diz assim, parece que Deus não está mais me ouvindo. Você tem se santificado como Ele tem mandado, quando você começou na sua caminhada? Aleluia. Aí resultado da história, algumas pessoas que dizem assim, eu cansei de orar por esse aqui, por ele, eu não. Quer um conselho? Eu tenho minha escala de oração por dia. Olha lá, meu filho. Vou trabalhar amanhã quando chego lá. Amanhã quando chegar lá, não. Hoje eu saí de lá e já olhei. Sexta-feira, qual é o meu dia de oração amanhã? Qual é o motivo da minha oração amanhã? Amanhã eu já tenho um propósito de oração que eu vou chegar lá e dizer, Deus, esse dia de sexta-feira aqui é meu dia de oração em favor dessa causa. Aleluia. É claro que eu vou orar por outras coisas, mas o principal é essa daqui. Enquanto o Senhor não me abençoar, nem adianta que eu não vou deixar de orar. Vou bater nela até o Senhor me responder. Aleluia. E por que eu vou bater? Porque a Bíblia diz para mim, coloca aí Mateus 7,7. O que está dizendo aí, Aleluia. Sabe por que eu não vou desistir de pedir? Porque a própria Bíblia me diz isso aí. A própria Bíblia me manda eu fazer isso aí. Está dizendo o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Põe o oi. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aleluia. Glória a Deus. Tem um monte de gente abrindo mão da família. Não, eu não vou abrir mão do... Eu tenho 2 filhos. Já estão grandão. Mas todo dia, não tem um dia que eu não estou orando lá, dizendo, o Senhor me fez promessa. Aleluia. Enquanto não estiver lá, congregando, enquanto não estiver salvo, enquanto não estiver na igreja, todo dia eu estou aqui dizendo para ele, cuide deles, guarde eles, livre eles, fortaleça, conversa, transforma, liberte e traga para a sua casa para adorar o nome do Senhor. Não vou abrir mão. Porque foi uma promessa. Aleluia. A não ser que você pediu para ter filho. Eu não pedi para ter filho, eu não queria nem casar. Mas já que Deus me deu, eu falei, então eu vou segurar, né? Ele me deu. Aí olha só o que ele vai dizer para mim e para você, Nós já falamos aqui que no versículo 8 ele diz, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Tem uns camaradas desorientados, tão desorientados, crente tão desorientado, mas tão desorientado, que ele vai falar e se separar da mulher dele, e ele não sabe qual é nem o direito que ele tem. Ele pode separar, pastor? Pode. Mas em que condição? Se um dos dois traiu, mulher do camarada traiu ele, a Bíblia diz que ele pode separar dela. Mulher traiu, o cidadão pode arrumar
mas dentro da direção de Deus, diante da orientação de Deus. Aí tem uns tão desorientados, mas tão tontos, que trai a mulher, separa e quer casar de novo. Aí o negócio fica estreito, porque quem traiu não tem direito de casar. Só tem direito de casar quem foi traído. Aleluia. Aí tem uns desorientados aí que está achando que trocar de mulher, trocar de marido é igual trocar de roupa. Aí vai trocando, quando chega uma hora que ele nem sabe mais quem ele é, ou ela é. Aí aqui, ó a preocupação deles, ó o 9 que vai dizer assim, ó: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa, minha Bíblia tem a tradução diferente, de fornicação, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, alguém vai lá, tanto de um lado quanto do outro, tanto vai ser homem como mulher, traiu, depois sai de lá e diz: vou casar de novo. E o que é mais triste é que tem alguns pastores que chegam lá e dizem: não, vamos casar. Não, peraí, qual foi a situação? Por que você separou? Separou por quê? Teve traição? Teve. Da parte de quem? Quem traiu quem? Porque quem cometeu a traição vai poder casar, meu filho. Ah, pastor, mas esse negócio é sério, é sério. A Bíblia está dizendo, não sou eu. E eu gosto de Deus porque Deus trata das formas bem claras, direto, sem meio rodeio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, olha o que diz o versículo 10. Disseram-lhes seus discípulos. Olha a preocupação deles, ó. Disseram-lhes seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Se for assim, se não puder separar, se não puder adulterar, se não puder arrumar outra, é melhor nem casar. Olha o que Jesus... Esse Jesus é terrível, esse Deus é terrível. Pensa alguém terrível, é Deus. E aí nós estamos vivendo dias de alguns crentes achando que Deus não mata mais. Não, pastor, a misericórdia de Deus só se causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Eu sei, misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Mas deixa eu refrescar a tua memória. Aleluia. A paciência de Deus tem limite, meu filho. A misericórdia de Deus não tem fim. Mas a paciência de Deus tem limite. Tem uns crentes que estão testando a paciência de Deus. Exagerando, pastor? Não. Está na Bíblia. Samuel gostava muito de Saul. E queria, porque queria que Saul entrasse no céu. Aí Deus, olha o que Deus disse para ele: Samuel, até quando tu vai ficar com essa história com Saul, se eu mesmo já rejeitei, não quero mais ele. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 11, ó. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, só poderia ficar sem casar quem não tem necessidade. Tem pessoas que vivem a vida inteira sem casar, não tem problema nenhum. Mas aí Jesus disse: ó, mas não é para todos. Tem uma classe de pessoa, e ele está falando de homem, tem uma classe de homem que eles podem viver sem precisar se casar. Mas aí ele vai dizer qual são a classe. São os eunucos. E ele vai dizer que faz acontece isso aí. De que jeito? Os que já nasceram eunucos. Aí vai entrar a parte mais difícil, que é o que os reis. Alguém gosta de ler as histórias dos reis lá ou não? Lá do Além dos Reis?
Dá uma olhada lá que os homens que trabalhavam lá, que cuidavam das mulheres, que enfeitavam, que arrumavam, era tudo eunucos. E por que era? Porque o rei disse, vou entregar lá meu harém para homem? Não, vou colocar eunucos lá, para não ter problema de alguém se engraçar com as minhas mulheres. Olha o cuidado do rei. E aí o outro disse o seguinte, só em 3 condições que alguém pode fazer eunucos. Ou nascendo já eunucos, ou os homens vão lá e faz eles eunucos, ou alguns entendeu tão grande o mistério de Deus, mas tão grande, que disse, é melhor que eu não case, que eu me dedique só ao ministério de Deus. Aleluia. Aqui provavelmente não tem, mas por exemplo, eu fico muito triste, mas muito triste, quando eu vejo alguém dizer assim, eu não fui para a igreja por causa do meu filho, misericórdia, para com esse negócio. Como é que tu vai deixar de vir para a igreja que teu filho é pequeno, está dizendo que o problema é teu filho, então Deus tira ele. Traz ele para a igreja, ensina ele como se comportar. Diz para ele, tem regra. Quando chega na casa de Deus, não é a casa da avó não, meu filho. Aleluia. Não, eu não vou levar meu filho, porque, não, misericórdia, traga seu filho para a igreja, ensine ele como deve se comportar. Enquanto você não traz ele para a igreja, ele fica lá fora. E se ele fica lá fora, sabe até que idade que é gerado o caráter de alguém? Até os 12 anos, depois desse daí, já gerou um caráter. Tem que aprender agora. Aleluia. Salomão diz o quê? Ensina a criança nos caminhos que deve andar, ainda mesmo quando crescer, não vai se desviar. Não, ensina ele agora. Ensina ele agora, hoje. Para depois você não ficar chorando. Aleluia. Estamos vivendo uma geração de crente light, né? Tudo pode. Não, tudo pode não, meu filho. Não é assim que a coisa funciona. A carruagem não é desse jeito. Ainda tem um piloto para conduzir a carruagem. Ainda tem um piloto que conduz a carruagem. E esse piloto chama-se Deus. Todo poderoso. Aleluia. Esse é o piloto que conduz o negócio, conduz a igreja. Aleluia. Estão vivendo dias hoje por quê? Por causa aí. Ah, pastor, mas se eu for corrigir alguém, não, você não, quem vai corrigir o pastor. Mas se for chamar a atenção de alguém, vai embora, deixa embora, meu filho. Não estava firmado com o Senhor. Se tiver firmado com o Senhor, não vai embora. E se for Deus, manda outro. Aleluia. O dono da igreja é o Senhor. O dono da igreja é o Senhor. Aleluia. Estão vivendo dias que alguém acha que tudo é festa. Não, não é festa não. Só vai ser festa quando a igreja for embora. Depois que a igreja for embora, a Bíblia diz que lá no céu vai ser festa. Vai ser festa, mas não é aqui. Aqui nós temos dificuldade, aqui nós temos luta, aqui nós temos tribulações. Aleluia. E o bom de Jesus é que Jesus não enganou ninguém. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Mas vão vencer de que jeito? Através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, através da consagração, através do conhecimento, através da obediência. É assim que nós vamos vencer. Não é de qualquer jeito. Aí agora alguém pergunta, então seria melhor não casar. Certo? Se você tiver dentro dessas 3 condições, para você não casar, você
tem que ter a consciência que você não precisa de mulher. Foi isso que Jesus disse para eles aqui. Se você achar que você pode viver sem mulher, mas eu não estou falando de querer mulher só para lavar as roupas, cozinhar, não, estou falando de ter relações mesmo, ter uma vida íntima com a mulher, andar com ela, ter todos esses negócios. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Se você não tiver necessidade desses negócios aqui, você pode ficar sem casar, mas se você não tiver, você é obrigado a casar. Para quê? Para não ficar pecando, para não ficar fornicando, para não ficar fazendo coisas erradas. Por isso que ele disse, se você tiver nessas condições de 3 aí eunucos, está tudo certo, porque os eunucos, eles são castrados. Isso se dá de que jeito? Ou quando alguém já nasceu, já foi nascença lá castrado, ou quando os reis mandavam castrar, os homens iam lá castravam ele, ou quando ele mesmo entendia o mistério de Jesus, ele disse, opa, Jesus é tão bom, entrou na minha vida de uma tal forma, que eu não vou ter mais necessidade disso aqui, vou viver só para Jesus. Só nessas 3 condições. Aleluia. Estão vivendo uma geração muito ingrata com Deus, crentes ingratos, murmuradores, murmura mais do que o que agradece, e depois fica dizendo assim, eu não tenho recebido as bênçãos de Deus. Como você tem se comportado? Mateus 6,33, para mim, por favor. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, a irmã estava falando que não veio na quinta-feira passada, que ela ficou enferma. Lá na igreja de Monte Azul, estou falando, pelo amor de Deus, só falta no dia que você tiver uma justificativa. No dia que você tiver uma justificativa, que o céu possa te justificar, você falta. Tem uns crentes relaxados, faltam por qualquer coisa. Tem nem motivo, mas falta. Hoje eu não estou com vontade. Tu já pensou se Deus dissesse isso para mim e para você também? Hoje também não estou com vontade de te abençoar. Não estou com vontade de te guardar. Não estou com vontade de prosperar. Não estou com vontade de te livrar. E aí, como é que fica? Como é que fica a situação? Mateus 6,33. Aleluia. Aqui ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo para mim buscar primeiro o reino do céu, buscar a justiça de Deus, aí depois ele vai acrescentar aquilo que eu preciso. Ele vai me acrescentar emprego, ele vai me acrescentar, aleluia, saúde, ele vai acrescentar tudo aquilo que eu preciso. Só que é o seguinte, alguém está desempregado não sei quanto tempo, começa a trabalhar, uma das primeiras coisas que faz é não vir mais para o culto. Misericórdia, irmão. Aleluia. Quer dizer então que só foi Deus abrir a porta de emprego. Pastor, mas eu estou muito cansado. Para com esse negócio. Nós não temos mais compromisso com o mundo, não. O mundo já não nos pertence mais, nós não somos mais do mundo. Aleluia. Eu fico muito triste, mas muito triste, e eu não tenho nem o menor problema de falar para Deus. Eu fico muito triste quando alguém da nossa igreja, domingo à noite, deixa de vir para o culto para ir para o shopping, deixa de vir para o culto para ir para a pizzaria. Misericórdia, irmão. Pastor, por quê? Não, meu filho. Buscai primeiro o reino do céu, de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, não pode ir no shopping? Não pode, claro. Não pode comer pizza? Não, claro que pode. Se você tiver dinheiro para pagar, não tem nenhum problema. Mas vai para o shopping no teu horário, vai comer pizza no teu horário, não vai usar o tempo de Deus para os teus negócios, não. Que aí depois, quando ele começar a te apestar, tu vai ver. Está de brincadeira, pastor? Não, meu filho, estou de brincadeira não. Está de brincadeira quem faz essas coisas, eu não.
separar da mulher, começou a achar que esse negócio ficou estreito agora. A gente não vai mais poder separar, não vamos poder contrair outra mulher, não podemos mais viver do jeito que nós queremos. Tem um monte de crente querendo viver do jeito que quer. Diz que aceitou Jesus. Jesus, agora é minha vida do Senhor. Não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Tá bom, então. Eu falo para os irmãos do Monte Azul, tem uns louvores que eu particularmente não tenho coragem de cantar. Eu não. Porque tem uns crentes que cantam os cantos que ele nem escuta o que ele está falando. Ele vai cantando, depois ele está falando uns negócios. Tem um lá que diz assim: usa-me, Senhor, conforme o teu querer, né? Faz-me com farol, que vai falando. Ele nem escuta o que ele está falando. Aí o Espírito do Senhor chega para ele e diz: então tá bom, quero te usar. Tu está dizendo que eu posso te usar desse jeito. Só que na hora que Deus quer usar do jeito que Ele está dizendo, usa-me, Senhor, conforme o teu querer, como farol, não sei mais o que, ele nem leu a letra do hino e vai cantando. E aí depois que o negócio começa a pestar, nem pergunta: Senhor, mas por que o negócio vai pestar? Porque você mesmo causou o peixe, você me disse isso aí. Aleluia. Pastor, tu está dizendo esse negócio aí que não faz sentido. Faz. Tu já leu o relato da traição de Pedro? Jesus chega lá e Pedro chega todo empolgado lá e diz assim: Jesus, tu pode contar comigo onde você estiver. Aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Que é isso, Jesus? Eu sou Pedro, pedreiro. Eu vou traduzir para o Senhor. O significado do meu nome: Pedro é pedreira, pedra é rocha. Sou Pedro. Tá bom. E aí depois que acontece tudo isso aí, Jesus chega para Pedro e diz assim para Pedro, primeira vez: Pedro, tu me ama? Ele diz: sim, se eu te amo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me ama? Sim, se eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta para ele a terceira vez: tu me ama, Pedro? Tu sabe, Senhor. Já mudou o discurso, já mudou a história. É um espírito que faz qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é obrigado a votar, não. Tem uns crentes que ficam votando de qualquer jeito, quando está no aperto, aí depois que recebe a bênção, some. Você não é obrigado a votar. Mas a Bíblia diz que se você votar, você é obrigado a cumprir, porque a partir do momento que você faz um voto, você, enquanto não pagou, você é devedor, você vai ficar devendo. Aleluia! E se você fez um voto com quem? Para Deus? Vai ficar devendo para Deus? Não, pastor, mas Deus é misericordioso, Ele perdoa. Claro que perdoa, mas Ele cobra consequência. Tudo diante de Deus tem consequência. Tudo diante de Deus tem consequência. E aqui, para nós encerrarmos, eles estavam preocupados. Por que eles estavam preocupados? Porque estavam querendo separar, estavam querendo largar as esposas, arrumar outra. E aí Jesus disse: não foi assim desde o início. Você quer largar sua esposa? Quer. Só que é o seguinte: você não vai poder casar. Só se ela lhe trair. Aí você pode. Não é você aí que se acha namorador? Tem uns crentes que estão achando que são Dom Juan. Se converter, rapaz. Aleluia. Precisamos converter. Converter. Aí ele disse assim: se você quer casar de novo, não é você traído, não, só se você for traído. Aleluia. E os machos são orgulhosos, né? Vai falar com alguém aí que foi traído, eles gostam nem de falar nesses assuntos, né? Essa parte aí eles pulam. Quer ver aí? Fala que alguém foi traído aí. Lá fora, pergunta para o cidadão que foi traído, tu vai ver se ele tem assim, uma palavra para falar
falar sobre isso aí. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas foi isso que o pastor Nivaldo disse para mim falar para vocês. Se alguém estiver pensando de largar tanto o marido largar a esposa, como a esposa largar o marido, não vai poder não. Só se houver traição. E quem trair não pode contrair um novo casamento. Só quem foi traído. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele não é injusto. Aleluia. Coloca para mim aí 2 Timóteo 4,8. Deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo, por favor. Porque você já pensou? Se Deus dissesse assim, você pode ser trai, casa diz, não. Você não. Traiu, você vai ser castigado. Você não vai poder casar. Portanto, se aquiete. Olhe para Deus mudar a situação. Aleluia. Vivemos dias que pessoas reclamam de nada. De nada. Aleluia. Quinta-feira à tarde, minha esposa às vezes vai na tarde de uma bênção de uma igreja aí. E se eu chegar em casa, primeiro do que ela, por volta de umas 6 e pouco, se ela tiver deixado os pratos do almoço lá na pia, eu vou lá e lavo todos para ela, todos sem nenhum problema. Lavo as panelas, lavo tudo, meu filho. Só não vou lavar se ela tiver ficado a tarde em casa. Mas se ela não tiver saído, eu lavo os pratos para ela com o maior prazer. Ou se ela não estiver bem. Os camaradas que chegam em casa às vezes não gostou da comida, fica reclamando da mulher. Vai fazer, rapaz. Vai fazer. Ó, que o apóstolo Paulo disse aqui para mim e para você, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, Deus é um justo juiz. Tem uns crentes que dizem assim, parece que Deus está tratando. Na hora de Deus tratar com Zé, Deus vai tratar com Zé. Mas na hora que Deus for tratar com a Joana, Deus vai tratar com a Joana também. Do mesmo jeito, ó, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Só vai receber a coroa quem amar a vida do Senhor. Tem que se preparar para a vida de Jesus. E Ele está voltando.